Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre uma questão que eu acho hoje bastante pertinente à psicanálise, que é a noção de cura. O que seria um processo de cura em psicanálise? E tentar hoje conversar um pouco não sobre a noção da visão de cura com base na discussão entre normal e patológico, mas simplesmente na noção de cura no que tange as demandas que o próprio paciente traz à psicanálise, né? E também com a noção de que nós, terapeutas, imaginamos que pode ser uma cura frente a essa demanda, com base na nossa teoria, com base na nossa experiência, o que não pode, né? E quais são os efeitos que isso pode trazer dentro de um tratamento. Então, é uma discussão que eu queria tratar que pode ser útil tanto para pacientes como para psicanalistas. Eu queria começar citando Freud, quando ele nos ensina, jamais por final da sua vida, que a psicanálise, ela troca, né? Ela teria uma das funções, não diria funções, mas como consequência fazer o ser humano trocar o sofrimento da neurose pelo sofrimento da vida. Essa é a primeira citação que eu queria trazer, e que é essa citação que vai nortear todo o nosso trabalho e a nossa discussão hoje. Se a gente for pensar, grosso modo, né, sempre quando a gente faz esse tipo de trabalho, o reducionismo nos ronda, mas grosso modo, do ponto de vista do paciente, o paciente ele simplesmente não quer sofrer. Ele vem ao consultório porque tem algum sofrimento e ele não quer mais sofrer este sofrimento em particular. Então ele sempre vem com uma demanda de um sofrimento. Isso é um ponto de vista. Sobre a mesma demanda, nós podemos dizer que ele não quer sofrer de jeito nenhum. Em termos atuais, a gente vai discutir um pouco isso ao longo da nossa explanação. Nós vivemos numa sociedade onde a própria noção de sofrimento ela precisa ser extirpada. Você não pode sofrer psiquicamente de jeito nenhum, e para isso existe aí uma série de providências que precisam ser tomadas. Então, esta noção, essa demanda que nos vem, ela deixa de ser eu não quero mais esse tipo de sofrimento para eu não quero mais sofrer. Tem uma passagem muito interessante nesse meio do caminho. É lógico que quando eu estou dizendo que o paciente não quer sofrer, eu também não quero, você provavelmente não quer, mas isso que eu estou colocando desta forma se daria como uma demanda terapêutica, né? A terapia como uma instância de bem-estar e felicidade para o não sofrer. Então nós temos aqui uma questão muito clara que muitas vezes se põe dentro do consultório. E se a gente retornar à frase do Freud, né, trocar o sofrimento do mundo por trocar o sofrimento, trocar o sofrimento neurótico pelo sofrimento do mundo, nós vamos verificar que eu tenho dois sofrimentos, mas eu tenho dois pontos diferentes de sofrimento. Então nós estaríamos falando de uma mudança psíquica, né, e que está embutida a noção de uma mudança neste sofrimento, né, que ele varia, né, ele iria de um ponto para um outro ponto. É interessante que esta noção de cura ela é muito diferente da medicina tradicional, né? Principalmente nos dias de hoje, quando nós temos uma visão de medicina
que se você tem uma doença, significa fazer um tratamento, não ter mais essa doença e retornar à posição anterior. Grosso modo, claro. Então, o que o analista ele tem a oferecer em relação ao item sofrimento, se o analista ele disser que o indivíduo que fizer um processo terapêutico vai deixar de sofrer, seria um engodo. Esse tipo de trabalho seria um engodo. O que não quer dizer que ele não vai deixar de sofrer aquele sofrimento, né? Que ele chega como demanda. Isso também é um outro detalhe. O que também não quer dizer que precisa estar implicado no trabalho que aquele sofrimento ao qual o paciente nos traz como demanda, ele pode ser que não seja jamais retirado de cena. Tem um filme que se chama Mistérios da Carne, eu gosto bastante, e é o filme de dois garotos que passaram por um processo de abuso sexual quando criança. Porém, um sempre lembrou do processo, o outro desenvolveu uma forte repressão. Quando, nas desventuras do filme, um consegue encontrar o outro, aquele reprimido vai atrás das suas lembranças, e aquele que já se lembrava de todo o processo, vira para o outro e diz o seguinte: eu gostaria de te dizer que tudo isso vai passar e tudo vai ficar bem, mas é uma mentira. Então, existe uma parte do sofrimento humano, uma parte da demanda do sofrimento humano que nos é trazida, que ela não é retirada jamais. Então, a condução vai para um outro processo que não o extermínio do sofrimento. Eu desconfio de toda pessoa que quer exterminar o sofrimento do mundo. Então, aqui já dá um parâmetro do que nós estamos discutindo, da questão de sofrer ou não frente a um processo terapêutico, que em si só é sofrido, né? Ele em si só tem momentos de profundo sofrimento. O que talvez, já para colocar, o que a psicanálise pode oferecer, é uma musculatura maior desse aparelho psíquico frente ao sofrimento. Que ele consiga passar pelo sofrimento da vida, que ele possa passar pelo sofrimento da vida, que ele, aliás, ele já passa. É uma insensatez que permeia um pouco o psiquismo, né? Uma coisa muito interessante isso. E ele não precisa desenvolver um outro sofrimento para além do sofrimento do mundo. E eu queria avançar um pouco nessa conversa e trazer o que alguns grandes pensadores da psicanálise observavam ou pensavam sobre a questão da cura. Cura e final de tratamento, a gente pode, grosso modo, eu sei que eu não estou falando uma coisa muito exata, mas no imaginário geral de uma pessoa que não conhece técnica psicanalítica, poderia ser conceitos muito próximos. O Freud ele vai nos dizer que aqui, lá em Recordar, Repetir e Elaborar, que o indivíduo ele põe em ato aquilo que ele não pode lembrar. Então, o sintoma seria colocar em ato aquilo que você não quer lembrar. De alguma forma, você não consegue trabalhar com aquela lembrança. E aí tem todo um desenvolvimento de teoria pulsional, mas, fundamentalmente, dentro dessa visão, você sabe sobre o seu sofrimento. E você sabe daquilo que você não quer lembrar e por isso desenvolve um sintoma. Então não se trata, dentro de um tratamento, de falar com alguém que não sabe sobre si. Esse indivíduo sabe sobre si. Ele precisa suportar esse saber sobre si. Se trata de um outro tipo de enfoque, né? O inconsciente ele não tem elementos ali
desconhecidos. Ele tem sim elementos que foram conhecidos, não foram suportados esses elementos e por isso eles foram reprimidos. E por isso eles se transformaram em atos. O sintoma, nesta visão, possui a mesma carga de significado da lembrança. Pois bem, uma vez que você lembra daquilo, o sintoma não teria mais razão de ser. Esse é um elemento típico da teoria freudiana. E você deve estar se perguntando, mas que coisa é essa que eu não quero lembrar, eu não posso lembrar? A gente, como teoria, grosso modo agora falando, nós teríamos que colocar que uma criança ela se defronta com elementos muito cedo na nossa sociedade, aos quais, naquela tenra idade, ela não consegue dar conta. Né? O seu aparelho psíquico, na tenra idade, não consegue dar conta, mas ela sabe, ela se defrontou com aquilo de alguma forma, e como ela não consegue elaborar aquilo de uma maneira satisfatória, aquilo é reprimido e se transforma em um sintoma. Édipo e castração são dois modelos que nos ensinam Freud e que, dentro desse contexto, todo ser humano já teríamos elementos suficientes para serem reprimidos e se tornar sintomas depois. Né? Então, são dois elementos já universais, independente da biografia de cada ser humano, o complexo de Édipo e o complexo de castração. Melanie Klein ela vai ter um outro enfoque, e ela vai colocar, principalmente a partir de 1935, a questão da posição esquizoparanoide depressiva. E que, dentro do nosso enfoque, o indivíduo ele teria alta, entre aspas, ele teria como objetivo terapêutico a passagem pela posição depressiva. Que, fundamentalmente, teríamos algumas questões envolvidas na posição depressiva, como dar conta da ambivalência emocional, amar e odiar o mesmo objeto. Nós teríamos que suportar as perdas da vida. Inclusive, esse ano, 2013, nós teremos aqui um curso na Escola Paulista de Psicanálise em relação às perdas normais que um ser humano tem desde que nasce até que morre. É um curso bastante interessante. Quem vai dar é a professora Fernanda. Então, para Melanie Klein, suportar, por exemplo, que nós não somos o centro do universo, quando nós somos pequenos, por exemplo, nós falamos minha casa, minha mãe, meu pai, e conforme nós vamos crescendo, nós descobrimos que a coisa não é bem assim, né? Nós só fazemos parte de um todo e nós não somos o centro desse todo. E esta noção central, de centro narcisista, ela precisa ser de alguma forma perdida, ela precisa ser elaborada. E a posição depressiva também seria uma forma de elaboração dessas perdas naturais que nós vamos tendo na vida. Né? Não se trata meramente de falar perda de emprego, perda de um ente querido, não se trata fundamentalmente disso, mas de perda de fantasias em relação à nossa visão de mundo. Essas fantasias elas precisam ter um destino. E se a gente olhar, por exemplo, toda a psicopatologia em psicanálise tem um núcleo de fantasia. Né? Uma fantasia histérica, você pode ter uma pessoa abandonada ao meio de uma crise edípica. Então você guarda aquela fantasia e essa pessoa sempre vai se achar abandonada pelo mundo. O que temos também por aí é uma visão de mundo onde eu sou o centro e eu descubro que eu não sou mais o centro, então eu me sinto abandonado. Então, uma tentativa de me restituir a esse centro. Lógico que aqui é uma simplificação enorme de um tipo de fantasia histérica que eu estou colocando, mas para Melanie Klein, essa fantasia precisa ser perdida. Ela precisa ser elaborada e deixada para trás. E só nesta passagem é que se daria a saída
da psicopatologia, né? Nesse exemplo que eu dei da histeria, e nesse sentido adviria uma nova posição desse sujeito no mundo. Mas isso só seria possível pela posição depressiva, né? Na aquisição desse indivíduo da capacidade de passar pela posição depressiva. E o que não significa que ele vá conseguir a vida toda passar pelas posições depressivas. Às vezes ele vai precisar de ajuda, né? A Melanie Klein, ela iguala, ela faz uma equivalência muitas vezes entre o luto e a posição depressiva, e muitas vezes ela vai dizer, ela tem um artigo sobre o luto e a posição depressiva, ela vai dizer que no luto você passa por uma pequena posição depressiva. Então, cada vez que você tem um luto, você passa por uma pequena posição depressiva. Então, o conceito de posição depressiva é muito elástico e dominou durante muito tempo e domina ainda o imaginário do analista kleiniano. Tem a sua utilidade, é bastante interessante. Então, a cura se daria pela aquisição, pela possibilidade de se deprimir, né, de lamentar a perda desta fantasia. É uma outra visão de cura. Eu queria, antes de partir para os próximos dois autores, que é o Winnicott e Bion, colocar um artigo de Melanie Klein, que é sobre o final do tratamento, onde ela diz exatamente o que se espera de um tratamento. Ela fala de uma forma muito clara. Ela diz que a pessoa precisa voltar a trabalhar, ela precisa voltar a ter relacionamentos sociais e ela precisa minimamente conseguir ter uma vida social. Não se está dizendo aqui de ser feliz 24 horas por dia, ter uma autoestima lá. Não se trata de nada disso, né? E daí a gente também entende o que ela compreendia por uma doença, né? Algo psíquico que me incapacita efetivamente de trabalhar, de executar alguma função social mínima. Né? Não se trata aqui minimamente de eu sofro. Não que isso não seja uma questão importante, só estou colocando o que para Melanie Klein, neste artigo, ela consideraria uma pessoa doente. Não vamos confundir, porque na noção de cura está a questão do sofrimento, da angústia, né? Eu me sinto angustiado, eu me sinto um sofredor, isso é uma questão, e da doença em si, né? A doença, dentro dessa ótica, é algo incapacitante. O Winnicott foi o único autor, eu acho que em psicanálise, que conseguiu formular uma teoria da saúde. Os outros a gente fala sobre teoria da saúde por declinação, mas não existe uma teoria da saúde em Melanie Klein, não existe uma teoria da saúde em Freud, tanto que é trocar a miséria da neurose pela miséria do mundo. Então, não tem uma teoria da saúde, mas o Winnicott tem uma teoria da saúde, né? De diversos recortes que eu poderia fazer, eu vou colocar a questão do brincar, né, como uma atividade transicional, já que a vida é uma miséria mesmo, então eu vou ficar no meio do caminho, usar minha criatividade e vamos levando sem nunca tocar a realidade e sem nunca também me recolher à fantasia. Então, seria a função, eu vou brincar no mundo, né? É uma teoria muito interessante, é uma teoria muito sedutora até, mas ela implica aqui algumas questões, como, por exemplo, se dá para brincar muito trabalhando como telemarketing numa empresa durante 8 horas por dia e blá blá blá, e 3, 4 anos depois. Então, é uma teoria que talvez para uma classe média venha bastada, seja muito bonitinha. Porque a vida, às vezes, ela é repetitiva, não permite muita brincadeira. Então, e aí a gente tem que retornar para a Melanie Klein. Mas tem uma teoria muito interessante e uma possibilidade de saída aqui muito interessante, né? Se não dá para brincar a vida inteira, pelo menos dá para ter uma saída da onde você está para um outro lugar e a partir daí um desenvolvimento. Uma outra questão winnicottiana também
é a noção de que todo mundo nasceu para dar certo, e se não deu certo é porque faltou alguma oportunidade na vida para poder dar certo. Então, também aí tem uma sedução, né, uma possibilidade de saída, né, de uma situação de sofrimento. É uma teoria que, se mal aplicada, ela se torna muito sedutora para um mundo que quer ser feliz 24 horas por dia. Eu sei que não é essa a posição de Winnicott, para as pessoas serem felizes 24 horas por dia. O próprio Winnicott tem uma visão muito clara da realidade. Se você pega livros dele, por exemplo, como A Família e o Desenvolvimento Emocional, é um Winnicott muito cru, muito nu, ele não é idealista, mas o que se corre o risco, às vezes, de um profissional mal treinado, mal analisado, mal supervisionado, por problemas dele em relação à sua própria felicidade, aderir a determinados tipos de teoria, né, padrões de teoria, sem entender a profundidade da própria teoria. E aí nós vamos em Bion, que o Bion ele vai fazer uma passagem interessante, dentre as várias contribuições dele, mas eu vou tentar colocar alguma coisa dentro dessa espinha dorsal do que eu estou traçando aqui, a noção de que para você fazer tudo isso, você tem que suportar o mínimo de frustração, porque viver é sofrer. E então você tem que suportar sofrer. Se você não suportar sofrer nada, então a coisa fica muito complicada. Então, quanto mais você suportar sofrer, mais você pode efetivamente se relacionar de uma forma adulta com a vida como ela é, e não uma vida idealizada, e nesse sentido você pode construir alguma coisa criativa e interessante nesta vida. A diferença também entre Winnicott e Bion, além dessa questão de suportar a frustração, é a noção disso, de self, que em Winnicott é muito forte e em Bion é bastante questionada. Principalmente seus últimos trabalhos, como Transformações e Atenção e Interpretação, essa noção de self e sujeito é muito questionada. E quase como se o próprio self e o próprio sujeito narcísico do eu fosse uma fonte de sofrimento. O poder se julgar na vida como ela é, sem fachada, sem narcisismo, seria uma saída muito interessante aqui que o Bion traz. Eu não estou sendo muito profundo em relação a isso, porque nós teríamos que falar de transformações em O, e aí isso dá uma outra conversa. Se a gente olhar o que esses autores nos trazem, que é basicamente o que permeia o ideário da psicanálise, nós temos que a questão da cura estaria ligada a uma questão de mudança psíquica. E também a gente vai estar falando da noção de equilíbrio psíquico, porque quando nós dizemos que como eu não posso lembrar, eu ponho em ato, significa que isso também é um ponto de equilíbrio. E como também é um ponto de equilíbrio, você tem que, quanto mais você faz uma ação, mais difícil, pelo hábito, é retirá-la. Que é o que o Freud chamou de elaboração. A elaboração ele tem um caráter de, quando daquela lembrança vai causar um impacto em todas as outras que eu tenho ao lado, mas também tem o próprio abandono do hábito, que é um problema à parte. Porque às vezes por hábito eu retorno à minha posição anterior, mesmo sabendo que aquilo não tem mais sentido. Existe uma fantasia às vezes que te revelei a verdade do seu inconsciente, você não vai mais querer fazer isso. Não. Muitas vezes, por hábito, você acaba continuando fazendo aquilo, mesmo sabendo que aquilo não tem o menor sentido e você estava fazendo, etc, etc, etc. Né? Então, interpreta-te e levanta-te, né? Levanta-te e sai andando. E que agora o seu sintoma foi retirado. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Se você pegar os casos clínicos do próprio Freud, que ele escreveu, você observa que não tem aí nenhum levanta-te e anda. Tudo foi com muito suor, muita lágrima,
e depois ainda o paciente com muito suor e lágrima tendo que elaborar essa questão pelo resto da vida. É por isso que eu gosto dessa passagem do filme Mistérios da Carne. Gostaria de dizer que vai ficar tudo bem, mas não vai não. Né? A coisa vai ficar... você vai ter que adquirir musculatura para poder dar conta desta agora sua realidade. Observe que o que eu estou dizendo é que a psicanálise ela nos ajuda nesse sentido, né, esta visão psicanalítica, a estar no mundo inteiro, a poder aproveitar o mundo inteiros, sem a necessidade de subterfúgios. É um pouco a visão do Schopenhauer quando ele nos diz, é se afirmar na vida como ela é. E aí, nesse sentido, caberia a pergunta, né? Existe um ponto de equilíbrio ótimo ou perfeito? Ou existiria um ponto de equilíbrio que não existe sofrer? Se a gente voltar para o projeto para uma psicologia científica, acúmulo de que se chama desejo, né? Quantum, a questão, né? Acúmulo de catexia, né? De que chama-se desejo. Pois bem, acúmulo de que também se chama dor. Ele dá um determinado excesso, ele passa a ser dor. Então, dor e sofrimento, dor e desejo, dor, angústia, sofrer, angústia, são termos, são fenômenos, são nomes que nós damos à mesma coisa. Depende do ângulo que a gente está. Depende de como é que está isso, mas são essencialmente nomes para a mesma coisa. A gente está olhando um elefantezão grandão, cada um está colocando a mão nele, aqui eu chamo de tromba, aqui eu chamo disso, mas essencialmente é o mesmo elefante, é o mesmo processo, né? É estar no mundo. E o Schopenhauer, ele diz que o desejo ele tem duas formas de nos humilhar, né? Ou, entre aspas, de nos fazer sofrer. Ele nos diz que ele nos humilha quando ele não é atendido, e aí você se frustra, mas ele nos humilha mais ainda quando ele é atendido, porque depois dele vem um outro. Então você nunca segura ele, né? Você o deseja, mas você não o segura. Então é muito interessante essa questão da condição humana assim como ela é. E como está na moda essa questão do sofrimento, da felicidade, estão tentando até colocar na Constituição o direito de ser feliz, etc. Né? E felicidade muitas vezes, eu não diria que é uma conquista, né? Eu diria que é um privilégio. Né? Você tem o privilégio de ser feliz algumas vezes na vida, algumas vezes durante o dia. Né? Eu diria nem durante o dia, eu diria na vida, né? Mas a gente também tem que ter noção que aquilo vai ser perdido, e aí entra a Melanie Klein, e aí como é que a gente faz, né? Porque não fomos preparados e a vida não é Disney, né? Disney é um lugar que você vai e você vai sair de lá, né? E quando você vai para lá e não sai mais, se chama psicose. Uma outra discussão também que a gente é muito interessante quando nós falamos em cura, em psicanálise, é até onde um sujeito pode ir frente a esta posição, né, dele em relação à realidade. Porque nós já vimos aqui tolerância à frustração, nós já vimos aqui trocar uma miséria pela outra, e nós já vimos um conceito que aí sim eu quero trazer, que é a questão do objeto transicional, dentro desse lugar, que ele nos ajuda quando não suportamos mais esta relação. Esperança, sonho, para onde eu vou, eu estou aqui, entre, né? Quando entra o entre, se você não tem para onde ir, você não tem um sonho, se você não almeja nada, né? Se você é um ponto perdido no universo e não tem sentido nenhum você estar entre o nascer e o morrer, esse espaço não tem sentido, então realmente a questão toda fica muito difícil. Então, neste lugar entra o Winnicott, né? Eu entendo, na minha visão,
aí ele entra, né? Mas depois que você pôde e suportou dar conta de outras coisas. Aí vão dizer que cada um suporta porque a mãe não ofereceu o modelo da mãe suficientemente boa que apresenta a realidade, né? Só que depois de grande a realidade é dura. Então, tem aí uma questão que ela não pode cair no idealismo, né? Ela precisa ser ponderada dentro de cada caso, né? Dizer que, eu vou explicar o que eu estou dizendo de idealista, né? Se eu posso ter um indivíduo que suporta um determinado grau de sofrimento e outro que suporta outro determinado grau de sofrimento, e eu posso fazer o que eu quiser, apresentar a realidade do jeito que eu quiser, que isso não vai mudar. Cada um vai chegar num lugar. O que pode sim acontecer é face aos manejos da vida, face às desventuras biográficas de cada um, isso foi mal apresentado. Então, de repente, aquele que suporta até muito mais a realidade do que aquele que suporta menos, conseguir ter um desenvolvimento menor. Então, mas existe uma questão filogenética, transgeracional, existe uma questão que é da família, onde cada um vai conseguir chegar até um determinado ponto. Não é todo mundo que nasceu para dar certo do ponto de vista da revista Você S.A., por exemplo. Então precisamos tomar cuidado com isso. E o que eu estou até questionando é que isso é bom, isso não é uma coisa ruim. Ruim é achar que todo mundo nasceu para dar certo. E não é bem assim, né? Esse dar certo entendemos como felicidade suprema, coisas irreais, né? Então, nesse sentido, onde é que a coisa bate pelo lado do terapeuta? Nós estamos com uma demanda que, ora, é uma demanda que a gente pode dizer que é um sofrimento neurótico, que ele está em excesso. O neurótico é aquele que adora colocar excesso de sofrimento na vida. Ao mesmo tempo que o da própria vida já está sendo vivido mesmo, porque esse você não consegue fugir de qualquer forma. E caberia aí um discernimento até onde você pode manejar essa questão do sofrimento, da cura, da felicidade, esses conceitos, né, que hoje em dia são muito embaralhados, da angústia, é tudo muito embaralhado, né? E até onde você vai com isso, porque tem um ponto que você não vai. O analista ele não vai, porque aquilo é inerente à vida. E ele fica em maus lençóis se ele não entender esses limites. Se você for de orientação freudiana, você está dizendo, essa pessoa não aceitou a castração. Essa pessoa não aceitou a castração, ela não vai conseguir levar o outro a aceitar a castração. Se você for de orientação kleiniana, você está dizendo que se não passar pela posição depressiva, eu estou dizendo isso. Então, grosso modo, você vai até onde você levou, você leva o seu paciente até onde você foi. Grosso modo é assim que funciona, por isso que em psicanálise a pessoa tem que fazer análise, porque só saber não resolve, né? A explicação só é boa para quem dá. A psicanálise se trata de outra coisa, então não é só teoria. Então, se o analista tem isso mal resolvido com ele, vai embananar tudo. Porque vão ficar os dois reféns não querendo sofrer aquele sofrimento inevitável que está ali e aí gera aqueles conluios tão bem descritos pelo Bion, etc, etc. Então, a questão da cura é algo que sempre rondou e sempre ronda os consultórios. Já falamos disso pelo viés, isso anda exaustivo, pelo viés do normal e psicopatológico, até pela questão dos DSMs, etc, etc. Mas nós não podemos também ou dizer que a psicanálise ela é uma panaceia que vai resolver tudo também, porque, volto à fala freudiana, é trocar a miséria da neurose pela miséria do mundo. É poder ter essa musculatura e eu volto à questão, é a partir daí se afirmar. Aí, a partir daí a vida pode valer a pena
quando, e somente para mim, quando esta parcela em relação ao mundo pode ser vivida, né? Ela pode ser na sua plenitude. O mundo é pleno. Quando ela puder ser vivida, né? Quando o indivíduo puder perder suas fantasias, e suportar perder essas fantasias, e saber perder essas fantasias, e ter musculatura para sustentar a frustração, sem cair numa paranoia de achar que está todo mundo perseguindo. Ou seja, tem aí os seus meandres clínicos, né? Eu estou numa discussão para um grande público, que eu não vou entrar em meandres clínicos, né? É uma explanação muito mais estratégica do que técnica. E como eu falei no início, né, é um recorte, né? Grosso modo eu procurei hoje fazer um recorte. O quanto evitar o sofrimento, né, não pode ser de forma nenhuma um objetivo terapêutico. Talvez era isso que eu queria dizer. No sentido que isso não é bom nem para paciente, nem para analista. O que também não quer dizer que as pessoas vão ser masoquistas. Não se trata disso. Né? Poder fazer essa passagem da miséria da neurose para a miséria do mundo. Né? E a partir daí, e essa não é uma questão muito freudiana, mas a partir daí que a vida pode valer a pena. Porque até então você não conheceu a vida, você fugiu da vida. E a psicanálise pode fornecer, eu diria, essa paz. Porque quando você consegue aceitar o mundo como ele é, você consegue viver em paz. Né? O Kierkegaard, ele vai, num trabalho dele sobre a angústia, por exemplo, dizer que quando você pode se jogar efetivamente no vazio, você pode minimamente dar conta da sua angústia. Né? Se você foge no mundo deste vazio, né, você não vai conseguir o mínimo de paz. Né? Isso não vai ser possível. Então, o que eu queria comentar nesse encontro de hoje é isso. Eu pretendo voltar a fazer um pouco mais de trabalhos em vídeo, porque eu sei que vocês gostam bastante. A receptividade é muito boa. Então, esperem esse ano uma produção que há anos eu não tenho, de estar conversando com vocês. Eu peço que, por favor, críticas, opiniões, sugestões, ponham aí no campo específico para isso. Eu vou procurar responder assim que possível, ou em novos vídeos, mas em 2013 eu pretendo começar um diálogo com vocês, o público, via vídeo. E eu estou muito feliz de estar com tempo de fazer isso e estar talvez com vontade também de fazer isso e juntando a vontade do tempo. A vontade eu já tive há mais tempo, tempo não, mas esse ano se afigura com um pouco mais de tempo para esse tipo de produção. Pode deixar aí críticas, sugestões. Vocês têm aí o site da Escola Paulista de Psicanálise também, visitem, prestigiem os nossos eventos e até um próximo encontro. Muito obrigado.